Saudação a todos. Hoje eu quero trazer um tema que considero, como todos, claro que quando eu venho até aqui é porque considero interessante. Você já ouviu falar ou conhece o que é o racismo reverso? Pois é, ele está intrinsecamente ligado a nós a todo momento e a toda hora, só que é preciso a gente ver o que é isso, né? Bom, primeiro, o racismo reverso é exatamente, né, o preconceito, né, racial do negro contra o branco, né? Esse é o reverso do racismo, né? Que precisa ser, evidentemente, mais esclarecido, né? Afinal, isso é uma coisa milenar, né, que transpõe aí alguns milênios, alguns anos, né? E que se discute isso continuamente. Por exemplo, é preciso primeiro entender que o racismo foi iniciado não contra os negros, mas contra os brancos, né? Os primeiros escravos que existiram na humanidade foram brancos. E até mesmo, digamos, explorado pelos negros, né? Isso já é um processo aí que precisa ser revisto, né? Mas vamos nos colocar, né, com essa questão do reverso, principalmente no nosso país, né, nas nossas grandes cidades, etc. Então você veja bem, esse ato do negro se comportar com um grande preconceito, sim, contra o branco, ele é existente. E as pessoas não veem isso, nem notam, e até a própria, digamos, leis estabelecidas no país não admitem isso. Não é interessante? Então, por aí você já vê que há leis, né, constituídas, né, legalmente, que elas preservam já, ou já tolhem naturalmente, o direito do branco até de, né, se colocar como sendo um ofendido, né, nesse território aí brasileiro. Então, veja bem, e eu quero deixar também claro que nós sempre agimos na qualidade de pesquisador, né, com a maior imparcialidade possível. Não vamos aqui defender o lado negro, o lado branco, até porque nessa questão racial, desse comportamento, né, inaceitável no século XXI, me parece ser procedente, né? Não se pode agir de outra maneira, né? Senão mais que humanamente, né? Então, veja bem, eu, por exemplo, eu sou um pesquisador, sou professor, eu tenho mestrado, 3 graduações, né? E estou com vários cursos de pós-graduação, e muito ligado a essa área, porque a minha área de concentração é exatamente sobre a questão moral, ética, na filosofia, claro, né? Evidentemente, nós esbarramos literalmente na questão do comportamento humano das pessoas, né? Então, olha só que interessante, né? Se, por exemplo, eu nessa qualidade de pesquisador, que já me aprofundei muito, mesmo trabalho de campo, e até porque tenho raízes, né, bastante correlacionadas, né? Eu sou um cara nascido, né, em periferias, né, nos morros cariocas aí, e que isso me dá um patamar, e eu fico bastante à vontade, não só porque está dentro da minha área de concentração, mas porque eu vejo isso, né, no dia a dia, né? Essa coisa da pesquisa ela é interessante, porque você pode ver isso, sentir isso empiricamente na pele. Se não vejamos, olha só, se você chegar exatamente nesses locais periféricos, tipo favela, morro, enfim, comunidades de modo geral, você vai sentir isso, cara, claramente na pele, é só você. É claro que nós temos uma maioria negra, né? Evidentemente. Então, dentro das comunidades, o comportamento, bicho, é literalmente diferenciado.
Se você vê, por exemplo, uma pessoa negra em estado opressivo, depressivo, enfim, no estado de ofensas, né, por exemplo, né, ele é imediatamente, quer dizer, tido, né, recebido, ou recebe naturalmente apoio da maioria das pessoas, evidentemente, dentro do seu grau de bondade, de aceitação, de solidariedade, evidentemente, né? E se você vê uma pessoa branca acometida de tais ofensas, de tais, enfim, peripécias que o dia a dia te prega, né? Você vai sentir um comportamento literalmente diferenciado quando a pessoa é branca ou negra, né? Evidentemente, nesses patamares aí. E por que eu estou falando isso? A gente nota isso, meu amigo, claramente. Eu tenho sentido, eu tenho visto isso no meu dia a dia, eu tenho documentado, eu tenho, sabe, imagens, textos, fatos, todos que podem documentar isso. Por exemplo, na questão do transporte público, né, em que existe, evidentemente, né, todas leis, né, que dão prioridades às chamadas linhas prioritárias, digamos, né, mulheres, crianças, idosos, né, e tal. E se, por exemplo, entra, né, nesse transporte público um idoso, uma idosa, uma criança negra, ela imediatamente tem uma receptividade estrondosa. Poxa, são pessoas clamando, olha aí, e aí, não se respeitam mais os direitos, não sei o quê. E se você vê uma pessoa branca entrar, cara, ninguém fala nada, ninguém respeita nada, só se dá o lugar mesmo. Esses dias mesmo, eu pessoalmente, fazendo aqui um adendo, presenciei assim um ato, sabe, extremo, né? Entrou um senhor branco, mas o cidadão já velhinho, passando mal, sabe, todo dilacerado e tal, sequer alguém se levantou. Quer dizer, eu, na minha qualidade de idoso, né, também, porque eu estou com 70 anos, eu me levantei e dei um lugar para ele. Não que eu seja bonzinho nem nada, né, diz que eu não viajo nesse universo, né, de bondade nem de maldade, né, não existe isso para mim. Mas até porque eu vi que o cidadão estava, se eu já estou idoso, ele estava muito mais do que eu, e acometido de mil e umas comorbidades e tal. E que, evidentemente, você, né, necessitava de uma pessoa para dar-lhe o lugar, né? E isso ele passou por jovens, adultos, que estavam ali tranquilos, inclusive sentados em cadeiras que legalmente pertencem, né, aos prioritários, que isso hoje a prioridade é geral, já não precisa mais lugares marcados, né? Ela está pretensamente, né, elencada em todas as leis, né, essa prioridade. Então, veja bem, é um assunto assim que precisa ser melhor entendido, esse reverso, né? E, no entanto, o branco, mesmo na qualidade de primeiros escravos da humanidade, eles não invocam nenhum direito hoje de restauração, nem de cotas, que sejam elas de qualquer setor financeiro, saudável, de médicos, enfim, da saúde de um modo geral, tem um sentido diferenciado porque fomos escravos, né, no passado. Isso é uma questão de época, né? Uma questão de, né? E até porque a comunidade negra, em sua maioria, eu acho que deve se aprofundar mais nessa questão histórica da sua origem, né? Da sua gênese, né? Enquanto indivíduos. Até porque eles precisam entender que essa questão é uma questão histórica, estrutural, né? E que não se iniciou com os europeus, não. Se iniciou-se, inclusive, através de suas próprias raças na África, né? Que foram os primeiros exportadores de escravos, né? Em épocas, evidentemente, de colonização e tal. Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser descobertas, né? Ou ser descoberto por esse segmento negro, né? Em sua maioria no Brasil.
Então, e não ter isso como as coisas, né, de ressentimento. Você vê claramente que há um ressentimento do negro contra o branco, como se ele tivesse dívidas a pagar a eles, né? E isso, evidentemente, precisa ser mais discutido e melhor visto, né, por essa comunidade que precisa se aprofundar e não ficar só à mercê de ideologias, né, exatamente intuitivas, utilitárias, né, tipo oriundas, né, de grupos identitários que só visam, né, os seus espaços, né, e que não estão na verdade, influenciando-os em nada para um melhor entendimento, né? E um melhor entendimento humano até que eu me refiro, né? Então, veja bem, é preciso aí que o poder público estabeleça, eu acho que via educação, evidentemente, né? Que essas pessoas, né, a comunidade de um modo geral, tenham mais conhecimento, consiga se adentrar mais a realmente o que aconteceu e ao que acontece no seu dia a dia, né? Eu, por exemplo, vejo casos, eu vou citar mais um caso ainda, olha só, em que houve um processo, eu tenho isso documentado, eu gostaria de afirmar isso, em comunidade em que nessas incursões que a polícia faz, né, no morro, na favela, em que o cidadão, olha só que interessante, aquilo me comoveu muito enquanto pesquisa. Eu estava nessa época exatamente fazendo uma pesquisa de campo, né, para o meu mestrado, e a invasão e tal, né, de polícia, eu sempre tentava ir para mais perto na medida que eu podia, para poder, né, ver aquilo mais empiricamente mesmo ali, pô, o que está acontecendo, poder fotografar, etc. E houve um tiroteio e tal, eu não vou citar aqui comunidades, mas tenho documentado, evidentemente, e sofreu lá um policial. O policial foi baleado e ficou caído ali, sabe, agonizando, e era um branco, hein? Sabe o que ocorreu, meu amigo? Pô, um montão de gente, todo mundo, sabe, ao invés de socorrer o cidadão, porra, xingavam, diziam que tinha que morrer, quer dizer, não, deixa esse filho lá, não, palavrão aí, morrer logo, não sei o quê, vem aqui só dar tiro nos negros, pô, coisa assim absurdamente colocada, bicho. E olha só, como eu disse, nós conversamos aqui de uma maneira imparcial. Não tem nada a ver com ressentimento, não tem nada a ver com estar certo ou errado. Isso, nós estamos aqui discutindo filosoficamente, é uma questão de comportamento, para a gente ter uma ideia como é que anda esse país, como é que anda essa educação, né? Porque o que ocorre, evidentemente, que nós não estamos, digamos, crucificando-os, dizendo que eles estão errados, não, eles são fruto de uma educação, de uma economia, de uma cultura que lhes foram passadas de uma forma errônea, que precisa ser revista, precisa ser recomposta, para que esses tipos de fatos e atos não aconteçam no dia a dia, né? Afinal, recuperar cidadania, ter o reconhecimento de seus valores negros, não é por aí, não é com ressentimentos, né? Não é aplicando formas, né, de reverso, né? Até, poxa, não, branco é branco. Não, nós estamos acima disso, já passamos dessa época em que as coisas vão mudando. Então é isso, meu amigo, é só trazer esses dados para que a gente possa discutir isso, né? Para a gente possa estar mais atento sobre essas questões do nosso comportamento diariamente. Como é que nos comportamos? Precisamos estar acima desse tipo, né, de pensamento, desse tipo de visão, né, desse ressentimento interminável, né? Porque isso exatamente, infelizmente, somos produzidos para agir dessa maneira e isso precisa ser revisto, evidentemente. Então é isso, olha, dá um like aí, né? Vamos discutir o assunto.
né? Como adultos, como pessoas que pensam. Dá o like, se inscreve aí no canal pra gente, se você concorda, discorda ou não. Isso é natural, isso aqui é um processo dialético que não tem porquê as pessoas não discordarem. Por favor, até mais qualquer hora.